Agora a gente fala do presidente norte-americano Donald Trump, porque ele chamou a primeira-ministra do Japão de vencedora, justamente quando se reuniu com ela em Tóquio. Senai Takaichi assumiu o cargo na semana passada e é a primeira mulher a comandar o país. A nossa correspondente Priscila Yasbeck tem todos os detalhes desse encontro. Tudo bem, Pri? Bom dia. Como é que foi esse encontro de líderes? Aliás, fazia tempo que a gente não conversava, você de férias, enfim, tá tudo bem, né? Bem-vinda, boa terça-feira. Tudo certo por aqui, Renan, meu amigo, bom dia para você, bom interagir com você mesmo de longe, voltando aqui das férias, voltei ontem das férias, espero que esteja tudo bem por aí também. Bom, vamos falar sobre essa viagem de Donald Trump, que hoje teve um dia de agendas, então no Japão, acompanhado da nova primeira-ministra Sanai Takaichi, que é a primeira-ministra mulher do Japão, e ele mostrou um estreito relacionamento com os japoneses, com a nova primeira-ministra, que é conservadora e que era muito próxima de Shinzo Abe, que era próximo de Donald Trump, o ex-primeiro-ministro japonês que foi morto em 2022, e Donald Trump disse que a relação com a nova primeira-ministra que ela é incrível, que também as relações entre Estados Unidos e Japão são relações muito fortes, e eles trocaram diversos elogios enquanto Donald Trump visitou a base naval de Yokosuka, onde os Estados Unidos têm 50 mil tropas estacionadas em um porta-aviões que fazem parte ali de uma estratégia militar também dos Estados Unidos na região. Também Donald Trump falou diante de 6 mil soldados, ele falou que Takaichi é uma mulher vencedora e ele falou que o relacionamento será mais forte do que nunca entre Washington e Tóquio, e Takaichi presenteou Donald Trump com um taco de golfe que pertencia ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, como eu disse, que era muito próximo de Donald Trump, que também era um primeiro-ministro japonês conservador, e também uma bolsa de golfe autografada por um astro japonês do golfe, o Hideki Matsuyama. Além disso, eles falaram sobre investimentos, então lembrando, os Estados Unidos firmaram um acordo com o Japão para que as tarifas ficassem em 15% abaixo do que estava previsto inicialmente, contanto que o Japão fizesse investimentos de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e havia uma dúvida sobre como a nova primeira-ministra endereçaria esses investimentos, mas o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, acabou de dizer que já há uma previsão de investimentos de 490 bilhões de dólares de empresas japonesas nos setores de desenvolvimento nuclear, serviços de engenharia e construção, semicondutores e infraestruturas de inteligência artificial. Portanto, detalhou como vão ser feitos esses investimentos, mas disse que ainda faltam 10 bilhões de dólares para fechar a conta, talvez falte até um pouco mais, se a gente considerar aqueles 550 bilhões que foram prometidos inicialmente. Lembrando que o Japão tem uma dívida elevadíssima, de mais de 200% do PIB, e esse investimento total representa o equivalente a 1/10 da economia japonesa. Então, de fato, é um esforço muito grande por parte do Japão para conseguir manter essas tarifas em 15%. E Donald Trump, claro, se gabou disso, dizendo que esses investimentos, também sou secretário de Comércio, são um resultado direto da sua política tarifária. E ele falou também sobre um investimento específico que vai ser feito pela montadora Toyota. Ele disse que a Toyota vai contribuir com 10 bilhões e ele falou que acha que eles estão fazendo isso por causa das tarifas, etc. E ele falou também que outras empresas vão contribuir com mais 10 bilhões. Também falou que as tropas americanas deveriam comprar veículos da Toyota. Então, falou sobre esses aspectos mais econômicos. Um outro ponto ainda sobre o tema econômico foi um acordo sobre minerais de terras raras, que é um acordo, inclusive, que os Estados Unidos buscam, não só com o Japão, mas com outros países, para reduzir a dependência dos minerais de terras raras que são exportados pela China. A China detém hoje 90% do refino desses minerais que são utilizados para a produção de equipamentos de tecnologia altamente avançada, são usados, por exemplo, para equipamentos de defesa. Então, Donald Trump vem buscando diversificar as suas fontes de minerais de terras raras
Porém, o que os especialistas dizem é que hoje a China fornece 70% de todos os minerais de terras raras que são utilizados aqui nos Estados Unidos. Então já há uma percepção de alguns especialistas que foram ouvidos pela CNN de que esse acordo com o Japão ele vai ser uma gota no oceano diante de toda a necessidade de minerais de terras raras por parte dos Estados Unidos. Também o banco Goldman Sachs já tinha estimado que se a China interromper de fato a exportação de minerais de terras raras, como vinha fazendo e ameaçando por causa da política tarifária de Donald Trump, que isso tem um potencial de prejudicar grandes estragos econômicos. O que o Goldman Sachs prevê é que a interrupção de apenas 10% das indústrias dependentes desses minerais pode eliminar 150 bilhões de dólares da produção econômica dos Estados Unidos. E aí, por fim, Renan, só para finalizar, Trump também falou que acha que a reunião com o líder chinês Xi Jinping, que deve acontecer na quinta-feira, vai funcionar bem agora no fim da noite lá de Tóquio, quando ele se reuniu com empresários. E essa visita também faz parte de uma estratégia dos Estados Unidos de demonstrar o seu poderio militar, sua aliança militar com o Japão, uma aliança firmada no pós-Segunda Guerra Mundial, diante da tensão ligada a Taiwan, que é um território que tem um governo autônomo que a China reivindica como um território pertencente à China. Então também a visita à base naval tem uma intenção por parte dos Estados Unidos de demonstrar a sua força militar e o apoio ao Japão na região. Eu volto com você, Renan.